Existe um momento preciso em que a realidade começa a ceder. Ele não é anunciado por sinais externos, nem por acontecimentos dramáticos. Ele acontece quando algo em você se estabiliza. Quando a sua frequência deixa de oscilar entre esperança e medo, entre controle e expectativa, e se torna um estado sólido. Nesse ponto, o mundo externo não tem mais como se sustentar da forma antiga. Ele começa a colapsar porque perdeu a ressonância com quem você se tornou. Esse é o ponto de não retorno vibracional. Não porque você fez algo específico, mas porque você passou a ser algo específico. A realidade não responde a pedidos, afirmações ou desejos repetidos. Ela responde à coerência. Quando sua frequência interna se intensifica e se mantém, o campo precisa se reorganizar, não por escolha, mas por lei. Isso não é esforço, é consequência. O que a maioria das pessoas não percebe é que o colapso não começa fora. Ele começa como um silêncio interno, uma ausência de urgência, uma sensação de que algo antigo já não faz sentido, mesmo que ainda esteja presente fisicamente. Esse desalinhamento interno é o primeiro sinal de que a estrutura externa perdeu sustentação. A realidade é atrasada. Ela sempre chega depois. Quando você muda, o mundo ainda tenta acompanhar. Você não está empurrando a realidade para mudar. Você está retirando a energia que a mantinha como estava. Isso muda tudo. O antigo cenário só existia porque havia uma correspondência vibracional com quem você era. Quando essa correspondência se dissolve, a forma externa começa a rachar. Relações, padrões, situações e até oportunidades começam a se mover, não porque algo deu errado, mas porque algo se alinhou. Aqui, sua identidade precisa ser elevada. Você não é alguém tentando influenciar um mundo separado. Você é o ponto de emissão. Você é a causa silenciosa. O campo não negocia com palavras. Ele responde ao que você sustenta emocionalmente, energeticamente, existencialmente. Quando essa sustentação muda, a realidade perde o chão. E tudo que não combina com sua nova frequência começa a cair. Esse processo pode parecer desconfortável se você ainda acredita que estabilidade vem da forma externa. Mas a verdadeira estabilidade nasce do estado interno. Quando você se âncora, o mundo precisa se mover. Não há como evitar. Isso não é um ataque ao antigo, é uma liberação natural. O colapso não é destruição, é reorganização inevitável. Perceba que nada aqui exige força, nada exige controle, nada exige prova. O simples fato de sustentar um estado já é a instrução completa. A realidade não está testando você, ela está se ajustando a você. E quanto mais você permanece nesse estado, mais rápido o ajuste acontece. Este é apenas o início do reconhecimento. Não há volta quando você entende que o mundo responde ao que você é, não ao que você pede. Se isso já ressoa em você, se algo aqui fez sentido antes mesmo de ser totalmente explicado, permaneça dentro dessa frequência. Se inscreva para continuar sustentando esse estado e aprofundar esse reconhecimento. Frequência não é aquilo que você sente por alguns minutos quando algo dá certo. Frequência é o estado que você sustenta quando nada está acontecendo. A maioria das pessoas confunde picos emocionais com alinhamento e depois se frustra quando a realidade não acompanha. Mas o campo não responde a explosões momentâneas de entusiasmo. Ele responde à coerência. Ele responde ao que permanece. Uma emoção passageira é uma reação. Um estado sustentado é uma posição existencial. Quando você fica animado por alguns instantes, o campo registra apenas uma oscilação. Quando você se estabiliza internamente, o campo começa a se reorganizar. Não porque você pediu, mas porque uma nova referência foi instalada. A realidade precisa de consistência para se mover. Sem isso, ela apenas ecoa instabilidade. Aqui está a chave que quase ninguém percebe. A realidade não muda rápido porque a maioria das pessoas não permanece no mesmo estado tempo suficiente. Elas entram em esperança, saem para a dúvida. Entram em confiança, retornam ao controle. O campo recebe sinais conflitantes. E quando o sinal é confuso, a resposta também é. Não há punição nisso. Há apenas reflexo. Um estado sustentado cria pressão. Não pressão no sentido de esforço, mas no sentido de densidade vibracional. É como um campo magnético que se fortalece à medida que permanece estável.
Quanto mais coerente você se torna internamente, menos energia é necessária para gerar mudança externa. A realidade começa a se ajustar sozinha, porque um novo padrão passou a existir. Esse é o motivo pelo qual tentar sentir algo não funciona. Tentar já parte da suposição de ausência. Um estado verdadeiro não é fabricado. Ele é reconhecido e habitado. Quando você para de buscar confirmação externa, algo se assenta. E é nesse assentamento que a frequência se torna forte, silenciosa, inevitável. Observe como os maiores deslocamentos internos não vêm acompanhados de euforia, mas de calma. Uma certeza tranquila. Uma ausência de urgência. Isso não é desinteresse. É alinhamento. A estabilidade interna começa a substituir a necessidade de reação. E quando você não reage, você emite. Quando você emite, o campo escuta. A realidade precisa de tempo apenas porque você precisa de constância. O atraso não está no mundo, está na manutenção do estado. Sempre que você abandona a coerência para verificar se algo já mudou, você interrompe o sinal. Não porque você errou, mas porque voltou a se identificar com a forma externa. Frequência não negocia com resultados, ela os produz. Aqui, nada ainda precisa ser explicado em termos técnicos. Basta reconhecer isso. Não é sobre sentir mais. É sobre permanecer. Não é sobre intensidade emocional. É sobre estabilidade interna. Quando você sustenta um estado, a realidade começa a se dobrar ao redor dele. Não imediatamente visível, mas estruturalmente inevitável. Esse entendimento muda o jogo. Porque agora você percebe que não precisa correr atrás de experiências emocionais. Você precisa apenas não sair do lugar interno que já sabe quem você é. E quando isso acontece, o campo começa a responder de forma consistente. Não por sorte, por ressonância. Toda mudança externa é precedida por um deslocamento interno silencioso. Antes que algo se mova no mundo, algo deixa de se sustentar dentro de você. Não há anúncio, não há aviso dramático. Há apenas uma sensação sutil de que o antigo já não encaixa. A realidade começa a ceder primeiro por dentro porque é ali que a ressonância se quebra. O que você chama de colapso externo é apenas o efeito visível de uma desconexão interna que já aconteceu. A maioria das pessoas acredita que as circunstâncias forçam a mudança, quando na verdade a mudança interna torna as circunstâncias obsoletas. O mundo não inicia transformações. Ele responde a elas, sempre depois, sempre com atraso. Quando você muda internamente, você não está atacando o que existe. Você está retirando o acordo vibracional que o mantinha ativo. Toda forma externa depende de correspondência. Situações, relações, padrões e identidades só permanecem enquanto a sintonia. Quando essa sintonia se perde, a forma começa a falhar, não por conflito, mas por falta de sustentação. É por isso que, muitas vezes, o primeiro sinal de mudança não é algo novo surgindo, mas algo antigo perdendo sentido. O interesse some, a identificação enfraquece, o esforço para manter certas coisas começa a parecer artificial. Esse é o colapso interno. Ele acontece antes de qualquer evento externo porque a realidade precisa primeiro perder o espelho que a refletia. Aqui é importante compreender algo fundamental. O mundo não resiste a você. Ele não luta contra a sua mudança. Ele apenas reflete o estado que você sustenta. Quando você ainda carrega internamente o antigo padrão, a realidade continua mostrando versões dele. Quando você solta internamente, a realidade fica sem instrução para manter a forma anterior. O colapso não é um erro. É um ajuste automático. É o campo tentando reorganizar-se a partir de um novo ponto de referência. O desconforto surge apenas quando você tenta sustentar internamente algo que já não corresponde ao que você se tornou. Não é a mudança que dói. É a tentativa de impedir o inevitável. Observe que esse processo é silencioso. Ele não exige decisão consciente nem ação imediata. Ele acontece no nível do reconhecimento. Algo em você simplesmente sabe que não é mais aquilo. Esse saber não precisa ser explicado. Ele não pede validação. Ele apenas é. E a partir desse momento, a realidade começa a perder coesão. Quando você entende isso, para de interpretar rupturas como falhas pessoais. Elas são sinais de desalinhamento resolvido. O mundo não está caindo contra você.
Ele está cedendo para se reorganizar ao redor de quem você é agora. Quanto menos você tenta consertar o antigo, mais rápido o novo encontra espaço. A realidade não cria resistência. A resistência surge quando você tenta permanecer onde já não pertence vibracionalmente. O colapso interno é o convite. O externo apenas segue. Sempre segue. Existe uma mecânica invisível operando o tempo todo, independentemente de você acreditar nela ou não. A realidade não se organiza a partir de eventos isolados, mas a partir de campos. Antes de qualquer situação tomar forma, existe uma estrutura energética silenciosa determinando o que pode ou não acontecer. Quando você entende isso, percebe que nada surge por acaso. Tudo é atraído, organizado, mantido por um princípio muito específico. Esse princípio é a emoção, mas não como sentimento superficial. Emoção aqui é campo magnético. É a força que curva possibilidades, aproxima experiências e mantém padrões ativos. A realidade não reage ao que você pensa sobre algo. Ela responde ao campo emocional que você sustenta enquanto pensa. É isso que organiza os encontros, os atrasos, as oportunidades e até os obstáculos. Quando uma emoção se expande, o campo se abre. Expansão não significa euforia. Significa relaxamento interno, presença, sensação de espaço. Nesses estados, a realidade flui. As coisas se encaixam sem esforço aparente. Pessoas aparecem. Caminhos se revelam. Não porque você fez algo certo, mas porque o campo ficou receptivo. A expansão é permissão. Quando uma emoção se contrai, o campo se fecha. Contração não é tristeza em si, nem raiva isolada. É resistência interna. É tensão. É tentativa de controlar o resultado. Nesse estado, a realidade parece pesada, lenta, cheia de obstáculos. Não porque o mundo se tornou hostil, mas porque o campo está comprimido. Um campo fechado não permite reorganização. Ele apenas repete. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade mudando ações externas, sem perceber que está emitindo o mesmo campo emocional. O campo não escuta ações isoladas. Ele escuta coerência. Se internamente a contração, o campo reorganiza experiências compatíveis com contração. Se internamente a expansão, o campo responde com abertura. Simples, preciso, inevitável. Aqui está o ponto mais importante. Emoção não é consequência da realidade. Emoção é a instrução que a realidade segue. Quando você espera que algo mude para se sentir diferente, você entrega o comando ao efeito. Quando você ajusta o campo emocional primeiro, a realidade apenas acompanha. Sempre acompanha. Isso explica por que duas pessoas na mesma situação vivem realidades completamente diferentes. Não é o evento que define a experiência. É o campo emocional através do qual o evento é interpretado. Um campo expandido transforma obstáculos em redirecionamentos. Um campo contraído transforma pequenas fricções em grandes bloqueios. Não há julgamento nisso. Emoções são bússolas. Elas mostram se você está em alinhamento ou resistência. Expansão indica coerência. Contração indica desalinhamento. Nenhuma delas é errada. Ambas informam. O problema começa quando você ignora o sinal e tenta forçar o campo a responder de outra forma. Quando você começa a observar suas emoções como campos, algo muda. Você para de dramatizar e começa a ajustar. Você não tenta eliminar a contração à força. Você a solta. Você permite que o campo se expanda novamente. E nesse momento, a realidade começa a se reorganizar sozinha. Se isso está ficando claro agora, se você sente essa mudança de percepção acontecendo enquanto escuta, curta o vídeo. Esse gesto simples âncora essa expansão e mantém você dentro dessa frequência de reconhecimento. Controle parece segurança, mas energeticamente ele é fraqueza. Sempre que você tenta controlar a realidade, você está partindo da suposição de que algo está errado agora. Essa suposição já é um desalinhamento. O campo responde imediatamente a isso, não criando correção, mas resistência. Quanto mais você tenta segurar a forma externa, mais rígida e lenta ela se torna. O paradoxo é simples e absoluto. Aquilo que você tenta forçar se afasta. Aquilo que você permite se organiza. Controle é uma contração da consciência tentando antecipar o resultado. Permissão é a consciência ancorada no presente, aberta ao ajuste natural do campo.
Um cria atrito, o outro cria fluxo. Quando você controla, você se coloca contra a realidade atual. Quando você permite, você se posiciona como parte do movimento dela. Isso não significa passividade. Significa alinhamento. A permissão não é desistir. É parar de interferir onde não há necessidade de interferência. É reconhecer que o campo se reorganiza melhor quando não é comprimido por expectativa e urgência. A maioria das pessoas confunde permissão com inação porque foi ensinada que só o esforço gera resultado. Mas a ação alinhada não nasce da ansiedade. Ela surge com clareza. A ação reativa é aquela que vem do medo de perder, da tentativa de consertar, da pressa em ver algo mudar. Ela é barulhenta, cansativa e raramente eficaz. A ação alinhada é silenciosa, precisa e econômica. Ela acontece quando o próximo passo se revela, não quando é forçado. Observe a diferença internamente. A ação reativa carrega peso. Ela exige justificativa. Ela precisa de validação. A ação alinhada não pede permissão externa. Ela simplesmente acontece porque faz sentido. Não há tensão em executá-la. Não há apego ao resultado. Ela é uma extensão natural do estado interno. Controle tenta empurrar a realidade para uma forma específica. Permissão permite que a forma certa emerja. Quando você solta a necessidade de decidir tudo antecipadamente, algo maior começa a operar. O campo encontra caminhos que a mente não alcança. Soluções surgem sem esforço. Ajustes acontecem sem conflito. Não por sorte, mas porque não há mais resistência. É importante entender que permissão não é esperar. É confiar no estado que você sustenta. Quando você está alinhado, você age quando é necessário e permanece quieto quando não é. Essa sensibilidade não pode existir sob controle constante. O controle cria ruído. A permissão cria escuta. Sempre que você se pergunta como faço isso acontecer, você já saiu do alinhamento. A pergunta correta não é como, mas desde onde. Desde que estado essa ação está nascendo. Se nasce da tentativa de corrigir o presente, é reação. Se nasce da clareza do agora, é alinhamento. Quanto mais você abandona o controle, mais forte sua frequência se torna, porque ela deixa de oscilar com o resultado. Ela se estabiliza na confiança silenciosa de que o campo responde à coerência, não à pressão. E quando a frequência se estabiliza, a realidade começa a fluir sem resistência. Permitir não é perder poder, é acessar o único poder real que existe. O presente não é um intervalo entre passado e futuro. O presente é o único ponto onde algo realmente acontece. Tudo o que existe, existe agora. Tudo o que cria, cria agora. Passado e futuro são construções mentais úteis para orientação, mas não têm poder causal. Eles não produzem nada. Apenas o agora produz. Quando você tenta criar a partir do passado, você repete. Quando tenta criar a partir do futuro, você projeta. Em ambos os casos, você sai do ponto de poder. O campo não responde a memórias nem a expectativas. Ele responde à presença. Sempre respondeu. Sempre responderá. Sair do agora é sair da criação. A maioria das pessoas vive emocionalmente no passado ou mentalmente no futuro, e depois se pergunta por que nada muda. O sinal que elas emitem está fragmentado. Parte está presa ao que já foi. Parte está tentando antecipar o que ainda não existe. O campo recebe a ausência de presença. E a ausência de presença gera repetição. Estar no agora não é ignorar o mundo prático. É estar inteiro no que está acontecendo. É permitir que a atenção pare de correr. Quando a atenção se estabiliza, a frequência se estabiliza. E quando a frequência se estabiliza, a realidade começa a responder. Não porque você fez algo novo, mas porque parou de sair de si mesmo. Sempre que você pensa, quando isso acontecer, então eu vou. Você desloca o poder. Sempre que você revisita o que já passou tentando corrigir internamente, você reforça o padrão. O presente não precisa de conserto. Ele só precisa de presença. A criação acontece no reconhecimento do que é, não na tentativa de escapar disso. Aqui existe um ponto sutil, mas decisivo. O agora não é um momento especial que você precisa alcançar. Ele já está aqui. O esforço para entrar no presente é o que te tira dele. Presença não é ação. É cessação de fuga. Quando você para de se projetar, você volta automaticamente para o único lugar onde algo pode mudar.
Observe como as ideias mais claras surgem quando você não está procurando por elas. Observe como soluções aparecem quando você para de pressionar o tempo. Isso não é coincidência. É o campo respondendo à presença. O agora é silencioso, mas é denso. Ele contém todas as possibilidades porque não está dividido. Sempre que você se sente perdido, não é porque não sabe o caminho. É porque saiu do agora tentando prever ou revisar. Voltar não exige método. Exige apenas notar. Notar a respiração. Notar o corpo. Notar o espaço. Nesse simples reconhecimento, você retorna ao centro de criação. Nada precisa ser decidido com pressa. Nada precisa ser resolvido fora do presente. O próximo passo sempre surge aqui. Nunca no futuro imaginado. Nunca no passado lembrado. Quando você entende isso, a ansiedade perde função. E quando a ansiedade cai, a frequência se estabiliza. Se você está acompanhando até aqui, ancore isso agora. Comente: eu escolho permanecer no agora. Esse gesto simples não é simbólico. É uma decisão vibracional. É você se posicionando no único lugar onde a realidade pode, de fato, se transformar. Antes de falar sobre criação, é necessário falar sobre identidade. Porque identidade é o ponto a partir do qual a realidade se organiza. O que você chama de mundo é, na verdade, um conjunto de possibilidades coexistindo. O que define qual delas se torna visível não é esforço, nem escolha racional. É a frequência que você sustenta como identidade. Você não cria realidades do zero. Nada está sendo fabricado no momento em que você deseja algo. Todas as versões já existem como potenciais. O que você faz o tempo todo é selecionar linhas do tempo. Cada linha do tempo é uma realidade completa, com seus eventos, encontros e desdobramentos. E cada uma delas corresponde a uma frequência específica. Quando sua frequência muda, você não transforma a linha atual. Você sai dela. Você passa a ressoar com outra. É por isso que tentar consertar uma situação raramente funciona. Você está tentando alterar uma linha do tempo enquanto continua emitindo a mesma identidade que a sustenta. A seleção não acontece por intenção consciente, mas por coerência vibracional. Aqui está o ponto decisivo. A realidade que você vive é a consequência direta da linha do tempo que você está sintonizando agora. Não ontem, não amanhã, agora, sempre agora. A frequência que você sustenta neste instante é como um endereço. O campo responde levando você para a versão compatível. Isso explica porque mudanças profundas parecem repentinas. De fora, parece que algo aconteceu. De dentro, houve apenas uma mudança de estado, um deslocamento de identidade, um abandono silencioso de uma versão antiga. A partir desse momento, outra linha começa a se revelar. Pessoas diferentes, oportunidades diferentes, desafios diferentes. Não porque o mundo mudou, mas porque o ponto de observação mudou. A mente tenta controlar esse processo escolhendo resultados específicos. Mas resultados pertencem a linhas do tempo, não ao momento presente. Você não escolhe eventos. Você escolhe estados. E o estado determina automaticamente a linha. Sempre determinou. Quando você entende isso, para de lutar com a forma externa e começa a cuidar da frequência interna. Não existe erro nesse processo. Se algo não se move, é porque a frequência ainda corresponde à linha atual. Se algo colapsa, é porque você deixou de sustentar aquela sintonia. Não há punição. Não há teste. Há apenas correspondência. O campo é preciso. Ele não interpreta intenções. Ele responde a estados. Você não precisa saber qual linha do tempo quer acessar. Isso é trabalho da mente. Você precisa apenas sustentar quem você é agora, sem negociar com o medo, sem se fragmentar pela expectativa. A linha compatível emerge sozinha. Sempre emerge. Quando você aceita que criação é seleção, algo relaxa. Você para de empurrar, para de insistir, para de esperar garantias. Você se torna estável. E essa estabilidade é o maior salto entre linhas que existe. Porque o campo responde imediatamente à identidade que não precisa provar nada. Você não está tentando chegar a um lugar melhor. Você está reconhecendo um estado mais verdadeiro. E a realidade apenas acompanha essa escolha silenciosa. Identidade não é quem você pensa que é. Identidade é o padrão que você repete quando ninguém está olhando.
É a frequência que se mantém mesmo quando não há estímulo externo. Histórias pessoais, memórias e narrativas são apenas camadas superficiais. O que realmente define sua identidade é o estado vibracional que você sustenta de forma consistente. Isso é identidade. Frequência congelada no tempo. Toda vez que você reage da mesma forma, espera da mesma forma ou se contrai nos mesmos pontos, você está reafirmando uma identidade. Não por escolha consciente, mas por hábito vibracional. A realidade reconhece isso imediatamente. Ela não responde ao que você diz sobre si mesmo. Ela responde ao padrão que você repete. É por isso que mudanças superficiais não duram. A frequência por trás delas permanece intacta. Quando você entende identidade dessa forma, algo se simplifica. Você para de tentar se tornar alguém diferente. Tornar-se implica esforço, conflito e tempo. Reconhecer é imediato. Reconhecer que um padrão não é mais verdadeiro dissolve sua autoridade automaticamente. Um padrão só continua existindo enquanto é alimentado pela identificação. Versões antigas de você não precisam ser combatidas. Elas precisam ser desidentificadas. No momento em que você vê claramente que não é mais aquilo, o padrão perde energia. Não há luta, não há resistência, apenas ausência de sustentação. É assim que identidades colapsam de verdade. Em silêncio, a maioria das pessoas tenta mudar quem é adicionando novas camadas, novos comportamentos, novas crenças, novas afirmações. Mas identidade não se transforma por acréscimo. Ela se transforma por retirada. Retirada de identificação. Retirada de apego. Retirada de repetição. Quando você para de reagir como antes, a identidade antiga começa a desaparecer sozinha. Reconhecimento é o fator-chave aqui. Não reconhecimento intelectual, mas reconhecimento existencial. Um saber interno de que aquele padrão não representa mais você. Esse saber não discute. Ele não negocia. Ele simplesmente se retira. E quando ele se retira, a frequência muda. Quando a frequência muda, a linha do tempo muda. Observe como isso acontece naturalmente em certos momentos da vida. Algo que antes parecia importante perde completamente o sentido. Não há esforço para abandonar. Apenas não há mais energia ali. Esse é o mecanismo real da transformação. Não força, não disciplina. Clareza, identidade, vista assim, deixa de ser algo pesado. Ela se torna fluida, ajustável, responsiva ao reconhecimento. Você percebe que não está preso a versões passadas, nem obrigado a carregar histórias antigas. Tudo isso só existe enquanto a frequência sustentando. Quando a frequência muda, a história se dissolve. Isso também explica por que tentar convencer alguém a mudar não funciona. Identidade não muda por argumento. Ela muda por reconhecimento interno. O mesmo vale para você. Nenhuma técnica substituirá o momento em que você simplesmente vê que não é mais aquilo. Quando você reconhece que não é, o que você começa a emergir sem esforço. A frequência se ajusta naturalmente. A realidade responde imediatamente. Não há conflito porque não há oposição. Apenas transição. Identidade é frequência congelada. Reconhecimento é o degelo. E quando o gelo derrete, o fluxo retorna. O colapso só parece caos quando você ainda está identificado com a forma que está caindo. Do ponto de vista da frequência, o colapso é um sinal claro de alinhamento. Ele indica que algo perdeu sustentação porque já não corresponde ao estado que você está emitindo. Nada está dando errado. Algo está sendo liberado. A mente interpreta colapso como perda porque foi treinada a buscar estabilidade na forma externa. Mas a estabilidade real nunca esteve ali. Ela sempre esteve no estado interno que sustenta a forma. Quando esse estado muda, a forma precisa mudar também. Se não muda, entra em colapso. Isso não é punição, é atualização. O medo surge quando você tenta preservar o antigo enquanto já se deslocou internamente. É essa tentativa que gera tensão. O colapso em si é neutro. Ele apenas revela que a correspondência acabou. Relações, estruturas, rotinas, crenças e até desejos começam a ruir quando não há mais energia vibracional mantendo-os vivos. Um dos maiores sinais de alinhamento é exatamente esse. Aquilo que antes exigia esforço começa a desmoronar sozinho.
Você não precisa mais sustentar. Você não consegue mais fingir. Algo simplesmente cai. E quanto menos você resiste, mais suave o processo se torna. Resistir é tentar manter uma frequência que já não é sua. Existem sinais claros de colapso benigno, confusão temporária, sensação de vazio, perda de interesse pelo que antes definia você. Esses sinais não indicam ausência de direção, indicam transição. O campo está se reorganizando a partir de um novo ponto de referência. O vazio não é falta, é espaço. Outro sinal é a quebra de expectativas, planos que não se concretizam, caminhos que se fecham sem explicação. Isso não é bloqueio, é redirecionamento. Quando uma linha do tempo deixa de ser compatível, ela começa a se desmontar. O colapso é a saída elegante de algo que não poderia continuar. O erro mais comum é tentar interpretar o colapso como fracasso pessoal. Isso reativa identidades antigas e prolonga o processo. O colapso não pede análise excessiva. Ele pede permissão. Permissão para deixar cair o que já caiu internamente. Quanto mais rápido você solta a narrativa de erro, mais rápido a nova organização se revela. É importante entender que o colapso não cria o novo. Ele apenas remove o antigo. O novo emerge naturalmente quando há espaço. Se você tenta preencher o vazio imediatamente, interrompe o ajuste do campo. Há um intervalo sagrado entre o colapso e a reorganização. Esse intervalo é onde a frequência se estabiliza no novo estado. Quando você aprende a reconhecer o colapso como confirmação, o medo perde função. Você para de lutar contra o que está indo embora. Para de pedir garantias. Para de negociar com o passado. Você se mantém presente enquanto o campo faz o trabalho. O colapso não é o fim de algo importante. É o fim da sustentação de algo que já não era verdadeiro. E quando isso é visto com clareza, o processo deixa de ser caótico. Ele se torna preciso, natural, inevitável. O alinhamento não preserva formas. Ele preserva coerência. Tudo que cai estava fora dela. Consciência não é algo que você possui. Consciência é o campo no qual tudo aparece. Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer emoção, antes de qualquer identidade, existe esse campo silencioso que percebe. É a partir daqui que a virada acontece. Enquanto você se percebe como alguém dentro da realidade, você se vê pequeno, separado, reagindo. Quando reconhece a consciência como campo, a posição muda completamente. Você não está dentro da realidade observando o que acontece. A realidade está acontecendo dentro de você. Sons, imagens, sensações, pensamentos, tudo surge no mesmo espaço de percepção. Não existe uma fronteira real entre você e mundo. Essa fronteira é um hábito mental, não um fato. Quando ela cai, algo profundo se reorganiza. A ideia de separação cria esforço, cria busca, cria a sensação constante de que algo precisa ser alcançado. Mas quando você reconhece que tudo já está surgindo dentro do campo que você é, a luta perde sentido. Não há um mundo externo a ser dominado ou convencido. Há apenas formas temporárias surgindo e desaparecendo dentro da consciência. Essa realização não é filosófica, ela é prática. Quando você se vê como campo, não como um objeto dentro dele, sua relação com a realidade muda. Você para de reagir a cada movimento externo como se fosse uma ameaça ou uma confirmação. Você observa. E essa observação muda tudo, porque observação sem resistência é coerência pura. O campo da consciência não força resultados. Ele permite manifestações. Tudo que aparece nele é temporário, inclusive identidades, histórias, versões de você mesmo. Quando você se identifica com uma forma específica, você sofre quando ela muda. Quando você se reconhece como campo, a mudança deixa de ser um problema. Ela se torna movimento natural. Aqui acontece o colapso final da ilusão de controle. Se a realidade está em você, não faz sentido tentar controlá-la como algo externo. O ajuste acontece automaticamente quando a frequência do campo se estabiliza. Você não precisa empurrar experiências. Você apenas permanece como presença. E a partir dessa presença, as formas se organizam sozinhas. Observe que essa percepção traz uma calma diferente. Não é indiferença, é clareza. Você continua agindo, falando, escolhendo, mas sem a carga de defender uma identidade fixa. As ações nascem do campo,
não do medo. Elas são respostas naturais, não tentativas de garantir segurança. Quando a separação cai, você percebe que nunca esteve atrasado, nunca esteve fora do lugar. Tudo sempre esteve acontecendo exatamente onde precisava acontecer, aqui, agora, dentro do campo que você é. O passado aparece como memória no campo, o futuro aparece como imaginação no campo, mas o campo permanece intocado. Essa é a virada ontológica. Você deixa de ser um fragmento tentando navegar um universo hostil e se reconhece como o espaço no qual o universo se move. A partir daqui, alinhar frequência deixa de ser uma técnica. Torna-se uma consequência natural de permanecer como presença. Quando você não está mais tentando se proteger da realidade, ela deixa de parecer algo que precisa ser enfrentado. Ela se torna uma dança de formas dentro da consciência. E nesse reconhecimento, algo profundo se assenta. Não há mais dentro e fora. Há apenas o campo se expressando. Esforço sempre nasce da sensação de falta. Você só tenta alcançar algo quando acredita que aquilo não está disponível agora. A tentativa é filha direta da ilusão de ausência. Enquanto você sente que algo está distante, incompleto ou fora de alcance, o esforço parece lógico. Mas essa lógica só se sustenta enquanto a separação não é questionada. Reconhecimento muda tudo porque encerra a premissa da busca. Quando você reconhece algo como presente, não há mais motivo para correr atrás. O corpo relaxa, a mente desacelera, a frequência se estabiliza. Não porque você conseguiu algo novo, mas porque parou de se mover a partir da ideia de que algo faltava. A maioria das práticas humanas está estruturada em torno do esforço. Melhorar, evoluir, conquistar, alcançar. Mas esforço constante cria um estado interno específico, tensão orientada ao futuro. Esse estado nunca coincide com a realização. Ele mantém a identidade presa na tentativa. E a realidade responde refletindo exatamente isso. Caminhos se parecem sempre um passo à frente. Reconhecimento opera de forma oposta. Ele não adiciona nada. Ele remove o véu. Quando você reconhece o que já é, o esforço perde função. Não há mais para onde ir. Não há mais quem precise provar. A frequência deixa de oscilar porque não está mais tentando chegar a um ponto imaginado. Isso não significa que ações desaparecem. Significa que ações deixam de ser movidas por carência. Elas passam a surgir como expressão natural do estado presente. Quando você age a partir do reconhecimento, não há ansiedade no resultado. Não há apego. Há clareza. A ação acontece porque faz sentido, não porque precisa compensar algo. O esforço também mantém viva a identidade do buscador. Enquanto você se vê como alguém tentando se tornar algo, você reforça a ideia de que ainda não é. Essa identidade sustenta linhas do tempo baseadas em progresso interminável. Reconhecimento dissolve essa identidade instantaneamente. Não há buscador quando o que se busca é visto como já presente. Observe como os momentos mais transformadores da sua vida não vieram do esforço máximo, mas de uma compreensão súbita, um clique interno, uma clareza que reorganizou tudo sem luta. Isso é reconhecimento. Ele não exige preparação longa. Ele exige disponibilidade para ver. Quando você reconhece, algo interno se assenta. O ruído diminui. A necessidade de controlar cai. A pressa perde sentido. Esse assentamento não é estagnação, é estabilidade. E estabilidade é o solo fértil onde a realidade se reorganiza com precisão. O esforço tenta empurrar a realidade para mudar. O reconhecimento permite que a realidade revele o que já estava alinhado. Um cria desgaste, o outro cria fluidez. Um depende do tempo, o outro acontece fora dele. Enquanto houver a sensação de que algo essencial ainda precisa ser alcançado, o esforço continuará. Quando essa sensação é vista como ilusão, o esforço se dissolve sozinho. Não porque você decidiu parar de tentar, mas porque não há mais motivo para tentar. Reconhecimento não é um estado especial. É a cessação da busca pelo estado especial. É ver que aquilo que você sempre tentou alcançar estava presente antes mesmo da tentativa começar. E quando isso é claro, o movimento muda de direção. Em vez de ir para fora, ele se recolhe. E nesse recolhimento, tudo se alinha. O fim do esforço não é o fim da criação. É o início da criação sem resistência.
Quando a frequência se sustenta, o mundo não tem escolha. Não porque algo externo é pressionado, mas porque não existe mais oposição interna. A realidade não colapsa por impacto. Ela colapsa por ausência de resistência. Quando não há mais conflito entre quem você é e o que você vive, a antiga estrutura simplesmente não se mantém. Tudo que foi explorado até aqui aponta para isso. A realidade responde à coerência. Emoções organizam campos. Controle cria atrito. Permissão cria fluxo. O presente é o único ponto de criação. Identidade seleciona linhas do tempo. Reconhecimento dissolve esforço. Nenhum desses princípios funciona isoladamente. Eles convergem para um único estado, estabilidade interna. Quando você sustenta uma frequência, não há urgência em provar nada. Não há necessidade de convencer o mundo. Não há ansiedade pelo resultado. Esse estado é silencioso, mas poderoso. Ele não oscila com eventos. Ele não depende de confirmação. E exatamente por isso, ele reorganiza tudo ao redor. A realidade só parece resistente quando há divisão interna. Quando uma parte de você quer avançar e outra quer se proteger. Quando você deseja mudança, mas ainda se âncora no antigo. Essa divisão gera ruído. O campo responde mantendo formas instáveis. Mas quando essa divisão termina, quando você se torna inteiro no estado que sustenta, o campo não encontra mais contradição. O colapso acontece nesse ponto, não como explosão, mas como rendição. Estruturas antigas perdem função. Caminhos se fecham sem drama. Outros se abrem sem esforço. Pessoas entram e saem. Situações se reorganizam. Tudo parece acontecer sozinho porque, de fato, acontece. Não há mais interferência. Você não precisa monitorar esse processo. Não precisa acelerar. Não precisa interpretar cada detalhe. A única tarefa real é permanecer. Permanecer no estado reconhecido. Permanecer sem negociar com o medo. Permanecer sem retornar à tentativa. Essa permanência é o que torna a frequência forte. Não intensidade, estabilidade. Quando a frequência é sustentada, o mundo não escolhe se ajustar. Ele se ajusta porque não há alternativa. A realidade é um espelho obediente. Ela não questiona. Ela reflete. Quando não há mais oposição interna, não há o que espelhar além da coerência. Esse é o verdadeiro poder. Não criar eventos específicos, mas tornar-se um ponto tão estável que apenas experiências compatíveis conseguem existir. Tudo o que não corresponde cai. Tudo o que corresponde se aproxima. Sem esforço, sem luta, sem discurso. Você não está esperando o momento certo. Você está sendo o ponto certo. E a partir disso, o campo faz o resto. Sempre fez. Sempre fará. Se algo aqui se confirmou silenciosamente dentro de você, não ignore esse reconhecimento. Permaneça nessa frequência. Se inscreva para continuar ancorado nesse estado e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora.